Bem-vindos de volta ao Direito a Falar. O direito dos valores mobiliários está em rápida evolução e os nossos convidados desta segunda parte são os advogados Joana Matos Lima e Jorge Alves Moraes, da Abreu Advogados, que acabam de publicar um livro chamado O Código dos Valores Mobiliários Anotado, um livro muito interessante que aborda todas estas temáticas. Antes de mais, muito boa noite a ambos. Muito boa noite. E gostava de começar por si, Joana, perguntando-lhe qual foi o objetivo deste livro. É um volume muito completo sobre estes temas. Este livro advém de uma necessidade nossa. Desde há uns anos, quando comecei a trabalhar mais nesta área do direito bancário, dos valores mobiliários, precisamente com o Jorge Moraes, que era o meu diretor. Na altura trabalhávamos ainda no Finibanco, desde o início que sentimos uma grande necessidade de haver um código dos valores mobiliários anotado. E o facto de trabalhar no setor financeiro também... Exatamente, era uma necessidade que sensibilizou-os mais para esses aspectos. Exatamente. Aliás, nas várias áreas do direito é raro o código que não tem também uma versão anotada. E, surpreendentemente, o Código dos Valores Mobiliários não havia. E como a necessidade aguçou o engenho, ao fim de uns anos de trabalho, lá começámos então, os dois, a elaborar o código, a compilar e organizar jurisprudência, legislação, regulamentação, às quais acrescentámos os nossos comentários, as nossas anotações. Foi um trabalho... E quanto tempo é que demorou? 7, 8 anos. Foi um trabalho muito difícil. O direito dos valores mobiliários é uma área que está em constante mutação. Aliás, várias vezes andámos para trás e para a frente a atualizar o código e a atualizar as nossas anotações também, porque foram saindo várias diretivas, vários regulamentos comunitários, muita regulamentação da CMVM, e isso também nos causou alguns transtornos e complica ainda mais este trabalho. E pronto, cá está ele, acho que valeu a pena e esperamos com isto dar um contributo não só aos profissionais desta área, mas também até aos próprios investidores que queiram conhecer o contexto português os produtos e as formas de negociação. Imagina, Filipe, há uns anos ninguém imaginava que o Filipe, em sua casa, entraria no site de um banco, sozinho, e comprava ações. Sem a intervenção de ninguém. E hoje em dia isso é uma coisa normal. Hoje em dia é uma coisa normalíssima. E, portanto, os próprios investidores muitas vezes precisam ter mais informação. E eu acho que este código também pode ser útil não só para os advogados e juristas, também mas também para o próprio investidor. Jorge, pegando nesta questão do direito estar sempre em evolução nesta área, há também outros aspectos, nomeadamente o facto de estarmos a falar de diferentes jurisdições e além da questão das leis europeias, há todo um conjunto de... Exato. Isso é uma das matérias que torna, de facto, o direito de valores mobiliários tão interessante, mas ao mesmo tempo também tão complexo. Portanto, um dos exemplos que nós podemos dar é o de um cidadão espanhol que dirige um banco português e que dá uma ordem para comprar uma ação que está cotada na Bélgica e que é uma ação de uma sociedade alemã. Portanto, nesta pequena operação, que é uma operação banal, nós vamos ter vários direitos aplicados simultaneamente à mesma operação e regular em diferentes aspectos. Por exemplo, o banco português terá que verificar se o cidadão espanhol tem capacidade para contratar ou não, se é maior, se não é menor, etc. A Bolsa que admitiu as ações à cotação vai ter que verificar se foram cumpridos os requisitos dessa admissão à cotação e, simultaneamente, a entidade que emitiu, ou seja, a sociedade alemã que fez a emissão, teve também que cumprir toda a legislação portanto, alemã que regula a emissão de ações. 4 ou 5 jurisdições diferentes e 4 ou 5 direitos diferentes. Isso é uma matéria extremamente interessante porque faz com que o direito dos valores mobiliários seja cada vez menos um direito nacional, mas seja um direito em vias de internacionalização, portanto, ou seja, um direito que vai sofrendo evoluções das diferentes legislações e tem que tomar em conta necessariamente as diferentes legislações e, portanto, e que se vai adaptando e que vai evoluindo muito rapidamente e, portanto, por isso também foi um desafio elaborar-se este código, porque é um ramo do direito muito vivo, portanto foi um desafio que nós gostámos muito de... Nesta altura com crises bancárias internacionais, com
conjunto Exatamente. dos últimos anos Sim, foram assistimos a vários significativos. fenómenos desses, portanto isso torna ainda mais Exatamente. urgente essa necessidade de atualização. Exato. E tornou a sua evolução muito mais urgente, fazendo surgir novos instrumentos e novas regulamentações. Não é? E, portanto, isso também foi um aspecto que nós tivemos uma grande preocupação, que depois de detalhar no código, ou seja, de explicar quais são as legislações aplicáveis de acordo com as diferentes situações, de forma a tornar isto acessível depois aos práticos direitos, a quem trabalha, não é? Quem consulta um código, ter rapidamente um índice remissivo, não é? Sabendo relativamente a cada uma das matérias o que é que vai regular e qual é a lei que ele deve procurar para ser a lei aplicável. E, portanto, esse também foi um desafio, foi tornar portanto, matérias relativamente complexas, ou mesmo complexas, disponíveis de uma forma simples e de uma forma relativamente acessível e, portanto, no fundo, trabalhar toda essa informação de forma a que ela se possa aparecer de uma forma clara e acessível. E sintetizada. Sintetizada, exatamente. Joana, há um tema, ainda agora pegando nesta história de questões transfronteiriças, que é um tema muito atual, que é o processo em tribunal, em volta o chamado caso dos swaps, em que o Estado português teve que responder em tribunal em Londres. Exatamente. Isto é um caso paradigmático disto. É um dos exemplos de um contrato celebrado entre entidades portuguesas, não é? Neste caso as empresas públicas de transporte e o Banco Santander, e que está sujeito à jurisdição inglesa. E o Estado português está mais protegido ou menos protegido neste contexto? Bom, eu não quero dizer que a justiça portuguesa não é independente, não é? Não faço ideia. Quer dizer, eu, por acaso, sei que já houve 2 contratos parecidos, de uma empresa, de uma cidade italiana, Pranto, salvo erro, e outro de uma cidade, de uma empresa alemã, também pública de águas, que também recorreram à jurisdição inglesa e os contratos foram anulados. Não sei se isso é o que vai acontecer neste caso ou não, não faço ideia. E há outro caso também que é bastante conhecido, que é o do veículo Oak Finance, que exige um montante de cerca de 900 milhões de euros e que o Banco de Portugal tentou fazer os possíveis para trazer esse processo para Portugal, para que não seja julgado em Londres. Exatamente. Neste contexto, acha que a justiça britânica é mais... Porquê é que se procura Londres? Provavelmente porque está mais habituada a este tipo de processos, não é? A Associação Internacional de Derivados Financeiros, a ISDA, eu creio que se situa em Inglaterra e, portanto, não tenho a certeza se situa em Inglaterra, mas acho que sim. E há várias arbitragens internacionais. Exatamente. Internacional, que muitas E vezes a são justiça sediadas em inglesa Londres. estará mais habituada a este tipo de... São processos muito complexos. E, de facto, neste caso, o próprio contrato já remetia para a legislação inglesa e, portanto, não havia volta a dar. Aliás, os tribunais portugueses declararam-se incompetentes para decidir sobre este processo. Agora, é evidente que quando se contrata um swap, neste caso para fixar as taxas de juro, há sempre uma das partes que tem que assumir um prejuízo, isso é evidente. Quer dizer, se as taxas subirem, o banco vai assumir o prejuízo, se as taxas descerem, é o cliente que vai assumir esse prejuízo porque vai pagar uma taxa mais alta do que a que está em vigor na altura. Não é? E foi precisamente o que aconteceu com estes contratos e que ninguém esperava uma descida tão acentuada das taxas de juros. Quando os contratos foram celebrados, a taxa era à volta de 4%. Era outro mundo. Agora está perto de zero. Portanto, Mas acham que os deveres de informação a que estão obrigados os intermediários financeiros neste tipo de contratos são suficientes? Hoje em dia, começaram por si já. Essa é uma boa questão, quer dizer, nós temos que situar, ou temos que relacionar a matéria com os próprios produtos financeiros, quer dizer, ou seja, independentemente da classificação dos investidores, ou seja, independentemente dos bancos e dos intermediários financeiros classificarem os investidores como investidores qualificados ou não qualificados e depois terem maiores ou menores obrigações de informação, a verdade é que os produtos financeiros são, por natureza, tão complexos que até os produtos mais comuns, como, por exemplo, uma obrigação de curto prazo ou uma obrigação de médio prazo, que, em princípio, não tem um risco ou não tem um grau de complexidade muito elevado, pode representar um risco significativo de perda da totalidade de capital para o investidor. E, portanto, nós debatemos com uma contradição que é, no fundo, a obrigação de, por um lado, dar cada vez mais informação ao investidor
e por outro lado temos um pouco a ideia de que essa informação, por excessiva, acaba por não ser apreendida, ou seja, o investidor Aquela ideia que recebe um olho de papéis, calhamaço de letras miudinhas e acaba por não ligar aquilo. Por não ser. Portanto, e nesse aspecto tem estado a ser feito, de facto, uma tentativa de evolução mais na área dos produtos financeiros complexos, no sentido de tentar criar uma informação mais clara, até com alertas gráficos, etc., mas não elimina, de facto, o problema de base, que é, há um risco inerente aos produtos financeiros. Esse risco inerente aos produtos financeiros tem que ser assumido pelo investidor, é necessário dar-lhe informação. Acho que casos como o dos clientes de papel comercial da Rio Forte e das outras empresas do Grupo Espírito Santo ajudam, de certa forma, ajudam da pior maneira, claro, a que os investidores estejam mais atentos aos produtos que subscrevem? Ajuda, mas esse, por um lado, é um exemplo claro daquilo do que eu estava a dizer, ou seja, que o papel comercial em si não é um produto de grande complexidade, uma vez trata-se de dívida de curto prazo, não é? Portanto, sem nos pronunciarmos das razões que levaram ao incumprimento, neste caso, que poderão não ser relações exclusivamente de negócios, mas eram situações de incumprimento que, noutra dívida de curto prazo, podiam ocorrer também e levar a perdas totais de capital. Eu penso é que há também um outro fator muito importante nesse aspecto. Houve uma sugestão recente do Banco de Portugal que também pode servir para melhorar esta dificuldade que há na transmissão da informação, que é, portanto, a criação de canais distintos de comercialização, porque, de facto, há um elemento muito importante. Passa a haver um balcão para os depósitos a prazo. Exatamente. E um balcão para produtos financeiros. Exato. Mas concorda com isso por ser uma medida que, a nível até é muito simples de separar as atividades, no fundo? Não, é simples separar as atividades, mas vai quebrar, por assim dizer, uma espécie de ciclo vicioso, que é a relação do cliente com o banco tem que ser, por natureza, uma relação de confiança. E, portanto, a relação que ele estabelece normalmente com o seu gestor é uma relação de confiança. E, portanto, se a venda deste tipo de produto já for feita por uma terceira pessoa, que não é o gestor com quem ele tem uma relação de confiança, vai possivelmente uma maior exigência de informação, uma maior necessidade de informação. E já pensa duas vezes antes de assinar. Exatamente. Pode ser um fator também importante, porque também é um fator, de facto, que não podemos ignorar, que é toda a relação que estabelece entre as partes e, portanto, parecendo à partida uma ideia que vai acarretar exclusivamente custos para os intermediários financeiros, pode também ter a ver com esse aspecto. A longo prazo pode valer a pena. Exatamente. Concorda, Joana? Concordo perfeitamente. Outra questão que está relacionada com esta questão é que vemos surgir agora novas formas de financiamento das empresas, nomeadamente o crowdfunding, empresas, e isso é um tema que também está na ordem do dia. Exatamente. Também nesses instrumentos é necessário que os intermediários, isto caso existem intermediários, no caso do crowdfunding estamos a falar de plataformas digitais. Também aí é necessário cuidados especiais a nível da prestação de informação aos investidores? Sem dúvida. Essas novas... Saiu agora a nova lei que define o regime jurídico do crowdfunding. Em Portugal agora vai-se chamar o financiamento colaborativo. É a tradução literal. Exatamente. E as duas formas de crowdfunding que podem acarretar mais perigos, digamos assim, para os investidores é o crowdfunding por empréstimo ou o crowdfunding de capital. Não é? O crowdfunding por empréstimo, em que o investidor empresta dinheiro ao projeto novo a criar, normalmente são startups, o que pressupõe também um pagamento de um juro. E, portanto, isso deve ser uma atividade regulada, como é evidente. E o crowdfunding de capital, em que o investidor participa como acionista daquele projeto. Como acionista daquele novo projeto a criar. Este tipo de plataformas digitais, onde se colocam estas ofertas públicas, porque isto é um investimento dirigido ao público em geral, exatamente como será o mercado do Euronext, ou Alternext, ou EasyNext, vão ter que ser registadas na CMVM e vão ser reguladas e supervisionadas pela CMVM. E estamos agora à espera do novo regulamento, que penso que até ao final de novembro a CMVM vai ter que emitir.
E tendo em conta as lições que há de outros países onde esses sistemas já existem, eu recordo-me de um caso conhecido que é o da Cedars, que é uma empresa... Cedars, que é uma empresa que foi fundada inclusive por um português em Londres. Como é que tem sido nesses mercados? E como é que é feito esse controlo da qualidade dos projetos? Essas plataformas têm equipas que vão e averiguam se as empresas em questão têm meios, se estão realmente a vender aquilo que é ou se é gato por lebre. As empresas têm que dar provas de que aqueles projetos são válidos, não é? Independentemente depois do risco, porque é evidente que são projetos de alto risco, são startups, normalmente estão em fases muito incipientes. Esse caso da Cedars, a primeira vez que foi colocada uma oferta pública foi através do crowdfunding, foi precisamente nessa plataforma e salvo erro foi uma empresa francesa de vinhos que colocou cerca de 20% do seu capital e encaixou 2,5 milhões de euros. Portanto, eu acho que o crowdfunding pode, de facto, revolucionar uma nova abordagem de financiamento para as pequenas e microempresas. No fundo, é uma espécie de bolsa para as microempresas. Precisamente. Mas como é que está a decorrer isso a nível europeu? Por exemplo, é possível uma empresa portuguesa, uma startup portuguesa, pedir financiamento em Londres, por exemplo, na Cedars ou em França, ou noutro país onde o crowdfunding já esteja mais avançado? Sim. É perfeitamente possível. Mas já existem esse tipo de serviços neste momento? Já existe essa plataforma, a Cedars. E que se aplica, inclusive, a projetos fora do Reino Unido e noutros mercados? Penso que sim. Da mesma maneira que qualquer empresa pode vir cá cotar-se em bolsa, não sendo uma empresa portuguesa. Penso que sim. Jorge, mas com estas evoluções, nomeadamente com estes novos produtos, novas formas de financiamento, também é necessária uma nova estrutura de supervisão. Exato, essa é uma questão europeu, que nós pensamos que exige reflexão, ou seja, nós olhamos para a estrutura de supervisão europeia tentada a ser criada, portanto, há de facto já uma estrutura de supervisão bancária, uma estrutura de supervisão na área seguradora e uma estrutura de supervisão na área dos valores mobiliários. Elas têm mantido esta separação tripartida tradicional, não é? Mas, no entanto, eu penso que é muito difícil, de facto, a separação entre os produtos bancários tradicionais e os produtos financeiros clássicos. Nós temos, aliás, um exemplo há pouco tempo que vimos nessa matéria, que foi a questão das taxas Euribor negativas. Portanto, nós há pouco tempo, o supervisor em Portugal veio estabelecer que os bancos eram obrigados a cumprir os contratos que tinham celebrado com os seus clientes e, portanto, deviam aplicar as taxas Euribor negativas, mas abriu a porta para a possibilidade de essa matéria ser regulada através da celebração de contratos de swaps, portanto, a celebrar com os consumidores e que fizessem essa cobertura de risco. Portanto, esse é o exemplo típico de um produto bancário em que a saída para um problema de natureza bancária vai ter que ser encontrada nos valores mobiliários, o que demonstra que eles estão de tal modo ligados que uma sugestão que tinha sido avançada há alguns anos e que teve em discussão parece ser uma sugestão bastante útil, ou seja, para evitarmos criar uma estrutura de supervisão extremamente pesada e, de facto, não ser uma única estrutura de supervisão, uma outra possibilidade é, de facto, a separação entre a supervisão prudencial, que ficaria a cargo de uma entidade e, portanto, houve, na altura, há uns anos, a sugestão de que fosse o Banco de Portugal, e uma supervisão comportamental que abrangesse o conjunto de produtos e que essa aí ficaria a cargo de uma segunda entidade mais vocacionada para os produtos financeiros e que, teoricamente, poderia ser desempenhada pela atual CMVM. E, portanto, eu acho que aí, de facto, ganha-se em termos de eficácia, em termos de uma maior capacidade de controle dos produtos e de uma maior proteção também do consumidor e dos clientes, tanto através da unificação de regimes que, na prática, acabam já por estar. Foi uma das coisas que nós verificámos neste livro. Nós tivemos que fazer imensas referências à legislação bancária e a matérias de natureza bancária, porque os temas andavam a par e passo e estavam necessariamente interligados e, portanto, não era possível tratar os valores mobiliários sem também tratar algumas matérias do direito bancário, como hoje em dia não é possível tratar o direito bancário sem falar de matérias de valores mobiliários. E, portanto, isso parece-nos exigir uma alteração, o que, portanto, evitaria que surgissem alguns problemas, como temos visto nos últimos tempos, de divergências quanto a definições ou soluções de clarificar a questão e de tornar a coisa mais simples e previsível para quem investe e para quem poupa. Exatamente.
Muito bem, muito obrigado por terem vindo ao Direito a Falar. Obrigada, nós. E nós voltamos na próxima semana com novos temas e com novos convidados do mundo do direito.